Oi, pode começar, Luiz. Então, que todos vocês tenham uma excelente tarde, começando por essa nossa conversa de agora. Hoje temos mais um tópico a tratar do conjunto de assuntos que nós estamos vendo sobre espectroscopia de uma maneira geral. Hoje, em particular, espectroscopia na região do infravermelho, ou espectroscopia de absorção no infravermelho. Ok? É, Como eu disse, né, eu espero que todos vocês estejam bem e vamos dar início ao nosso trabalho. Eu vou passar a minha apresentação aqui. É, Entrou? Entrou, professor. Passa o slide para ver se vai. Foi. Muito bem. Então, a partir de agora, nós temos aí a minha apresentação, que eu selecionei para vocês, e é o conjunto de assuntos que nós estamos vendo desde o início, né? A gente começou estudando estrutura da matéria, aprendemos de que maneira a matéria se organiza em termos dos seus constituintes básicos. Estudamos por que átomos se unem para formar ligações químicas e como podemos descrever essas ligações químicas, essas interações, e depois investigamos as transições eletrônicas a partir da compreensão do compartilhamento de pares de elétrons entre átomos para formar compostos. As transições eletrônicas são processos de absorção de radiação eletromagnética, e a gente viu de que forma tais transições acontecem, tanto para átomos quanto para íons e moléculas. E estudamos as regras de seleção, sempre chamando a atenção de vocês de que a gente apresentou um modelo físico-matemático para descrever o processo de transição de elétrons em átomos e moléculas, mas o processo, de uma forma geral, pode ser o mesmo, pode ser utilizado para descrever o processo de transição em quaisquer sistemas, envolvendo quaisquer radiações eletromagnéticas. Né? Depois a gente começou a estudar o movimento harmônico simples, ou seja, o contexto físico que descreve o comportamento de um sistema envolvendo duas bolas ligadas por uma mola. E a gente, depois de entender o comportamento desse sistema, extrapolou esse modelo para ligação química entre dois átomos, né, de tal forma que a mola do nosso modelo se tornasse a ligação química, o compartilhamento de pares de elétrons, para que a gente pudesse, então, entender a vibração molecular. A vibração molecular é um dos movimentos que são permitidos, né, como regras, como conjunto de graus de liberdade para uma molécula, né? E na última conversa a gente viu sobre os graus de liberdade e estudamos a teoria e vimos de que forma, né, a gente pode tratar o modelo do oscilador harmônico, a aproximação do oscilador anarmônico, né, para entender a vibração molecular. E na nossa conversa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, ou iniciar a nossa conversa sobre as técnicas que a gente pode utilizar, as técnicas experimentais que a gente pode utilizar para trabalhar em determinar as energias vibracionais nas estruturas de íons e moléculas. Né? A primeira delas, e a mais conhecida, mais comum, é a técnica de espectroscopia de absorção na região do infravermelho, que é o que nós vamos ver na nossa conversa de hoje. Ok? Já adiantando, né, na nossa próxima conversa, o que a gente vai fazer é tratar um pouquinho da parte experimental. Vamos falar um pouquinho sobre instrumentos e como é que a gente pode fazer as medidas de espectroscopia de absorção na região do infravermelho. Então, está aí, as técnicas espectroscópicas, né, são técnicas que permitem medir
as energias associadas a movimentos, né, nas estruturas de átomos, íons e moléculas. Quando a radiação interage com a matéria, a gente pode observar alguns efeitos específicos. O primeiro deles diz respeito à absorção dessa radiação eletromagnética, né? Outro efeito que pode ocorrer é, a partir dessa interação, haver emissão de radiação eletromagnética, ou a gente pode ter, de uma maneira geral, usando um termo genérico de dispersão, ou seja, a radiação eletromagnética entra em contato com a matéria e ela sofre uma mudança no seu caminho, na sua direção. Isso está colocado dentro dessa palavra genérica dispersão, né? Pode ser difração, pode ser reflexão, pode ser espalhamento, cada um deles dentro de um determinado contexto, em geral, dispersão. Então, absorção, emissão, dispersão, cada um desses fenômenos se caracteriza com preceitos próprios. Vamos falar um pouquinho sobre a absorção. A gente já viu, quando a gente estudou a teoria de Bohr, né, para a estrutura de um átomo, essa foi, inclusive, um pressuposto na teoria de Bohr de que a transição ela ocorre no sistema a partir da partícula no seu estado fundamental indo para um estado excitado, né? E essa interação, essa transição, ela ocorre com transferência de energia da fonte, né? Então, um fóton, né, de energia HI interage com o sistema, esse sistema estava quietinho no seu estado de menor energia, no seu estado fundamental, interage com esse fóton, há transferência de energia desse fóton para o sistema, esse fóton, então, ganha energia, absorve energia e vai para um estado excitado, né? Então, esse é o processo de absorção. O outro processo de emissão, o que a gente tem é a transição entre um estado excitado do sistema para um estado de menor energia, né? E com consequente emissão de radiação. Então, por qualquer motivo, o meu sistema está numa configuração de estado excitado, com maior energia do que o convencional, e por um efeito qualquer de perturbação, ele volta para o estado fundamental, né? E ao voltar, ele emite um fóton de energia exatamente igual à diferença entre esses dois estados, tá certo? Então, essa é a emissão, né? Isso é muito comum de acontecer, por exemplo, em luminescência. Por exemplo, quem já viu vagalume, né? O vagalume, ele emite uma luzinha daquele verde, né, fosforescente, né? E aquela luz está diretamente relacionada a um composto químico que o vagalume sintetiza. Esse composto ele é sintetizado no estado excitado e ele decai para o estado fundamental, emitindo aquele fóton, ok? E o processo de dispersão, como a gente chamou a atenção inicialmente, o que acontece é o processo de alteração na direção da radiação, devido à sua interação com a matéria. Pode ocorrer com ou sem transferência de energia, tá? Quando a gente estudar o processo de espalhamento Raman, a gente vai falar com mais detalhes sobre isso, com ou sem transferência de energia no processo de alteração da direção da radiação incidente, né? O fenômeno vibracional em particular, né, ele acontece e ele pode ser percebido experimentalmente, como a gente já falou, por duas técnicas: a espectroscopia de absorção no infravermelho e a espectroscopia de espalhamento inelástico de luz, ou efeito Raman, né? E ambas as técnicas você obtém a mesma informação. Você obtém informação sobre a estrutura vibracional. Você mede a mesma coisa, com efeitos físicos distintos, mas você obtém a mesma relação, né? A energia vibracional associada ao movimento dos núcleos de átomos na estrutura de molécula, né? Como a gente chamou a atenção, essas duas técnicas espectroscópicas, elas têm fundamentos físicos totalmente diferenciados.
E isso é muito legal, porque de imediato a gente já pode adiantar para vocês de que, se você quiser estudar, né, a estrutura vibracional da forma mais completa de um sistema qualquer, o que você tem que fazer, no mínimo, é obter os seus espectros Raman e infravermelho. Tá? E então você acaba tendo acesso a um conjunto maior de informações. Você pode estar vendo a mesma coisa, mas com certeza você vai estar vendo coisas diferentes com técnicas diferentes. Tá certo? No caso da espectroscopia na região do infravermelho, o que acontece é um processo de ressonância, né? Diferentemente lá do Raman, quando a gente estudar com mais detalhe, a gente vai ter acesso a perceber isso, né? Porque a radiação incidente, ela tem que necessariamente ter uma frequência igual ao valor de frequência correspondente a uma transição entre dois estados vibracionais do teu sistema, molécula ou íon, né? Se essa energia não for exatamente igual, não vai acontecer este processo de ressonância, tá? E é por isso que lá na técnica, uma das primeiras coisas que a gente vai ver é que o meu equipamento no infravermelho tem uma lâmpada que é policromática, ela emite um monte de comprimentos de onda, de frequência, né? De número de onda, como quiserem. Porque eu tenho que oferecer para a minha molécula todas as possíveis possibilidades energéticas para ela se submeter a um processo de transição entre dois estados. Então, vejam, aqui a gente tem um quadro que mostra exatamente essas coisas, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a diferença entre dois estados vibracionais num mesmo estado eletrônico, fundamental no caso, né? Então, esse aqui é um processo de absorção entre V1 e V0. Então, essa aqui é uma transição fundamental, né? É uma vibração fundamental, né? Aqui, cercado por verde, eu estou mostrando de V0 para V2, de V0 para V3. Aqui são 2 vezes V1, V0, 3 vezes V1, V0. Ou seja, essas aqui são as tais bandas harmônicas que a gente chamou a atenção de vocês, né? Por outro lado, essas outras transições aqui envolvem transições entre um estado eletrônico fundamental e um estado eletrônico excitado. Então, essas aqui são transições eletrônicas, que envolvem, de acordo com o princípio de Fermi-Condon, né, diferentes estados vibracionais nos diferentes estados eletrônicos. Então, eu não tenho necessariamente uma transição E0 do nível 0 para E0 do nível E1. Ok? Isso pode acontecer? Pode, mas é muito mais difícil de ser percebido, né? E é por isso que, inclusive, a gente tem bandas de transição eletrônicas de largura muito maior do que as bandas de transição vibracionais, né? Em outro momento a gente fala um pouquinho sobre essas questões, né? Mas é muito interessante porque esse diagrama mostra, né, a diferença entre a absorção de radiação no infravermelho, né, e radiação ultravioleta visível. Essa em relação a essa. A ordem de grandeza é enorme, é cerca de uma ordem de grandeza. A gente já falou disso aqui. Uma transição vibracional é da ordem de 1.000 a 1.500 centímetros a menos 1, e uma transição eletrônica é da ordem de 15 a 20.000 centímetros a menos 1, em termos de número de onda. Então, é 10 vezes maior, uma ordem de grandeza, tá certo? Se o meu sistema absorve, vem para este valor aqui, eletrônico vibracional, e ele decai, perdendo energia entre esses níveis vibracionais, e daqui ele volta para o fundamental, esse aqui é o processo que a gente chama de luminescência. Então, as transições luminescentes, sejam fluorescência ou fosforescência, acontecem dessa maneira. O meu sistema absorve, aí ele decai de forma não radiativa, e aí depois ele emite um fóton que tem energia menor. Isto aqui é fluorescência, tá? Como não é nosso objetivo aqui discutir espectroscopia de fluorescência, vamos passar batido, né? Então, a diferenciação entre os processos dá-se de forma que, no infravermelho, eu tenho ressonância entre dois estados vibracionais, o meu sistema precisa absorver
um valor de energia, de radiação eletromagnética, exatamente igual à diferença entre dois estados, enquanto que no Raman eu tenho, né, espalhamento de luz, espalhamento inelástico de luz, a mudança no valor da frequência quando a radiação monocromática incidente é espalhada pela molécula. Então, no Raman eu tenho um efeito de espalhamento. Então, no infravermelho, eu tenho isso, né? Essa é a configuração que eu faço à medida. Eu tenho uma fonte, joga radiação, essa radiação passa pela minha amostra, ela ela tem sua intensidade minimizada por um processo de absorção. Então, aqui eu tenho um detetor que vai determinar a intensidade da radiação que passou pela minha amostra em cada comprimento de onda, né? No Raman é diferente, porque a minha fonte é uma fonte monocromática, geralmente um laser. Eu jogo essa radiação na minha amostra e eu vejo radiação espalhada, né? Esse espalhamento pode ser a 90 graus, pode ser a 180 graus, né? Mas a radiação espalhada pela minha amostra não pode ter, de forma nenhuma, nenhum tipo de interação por absorção. Por quê? Porque senão a intensidade dessa radiação vai ser minimizada, né? A radiação espalhada acontece, né, de duas maneiras. Ou ela pode ter um espalhamento chamado de elástico, ou espalhamento Rayleigh, e o espalhamento inelástico, ou espalhamento Raman, né? E na nossa, em nossas futuras conversas, nós vamos tratar disso com bastante detalhe. No momento, a gente está interessado em estudar, né, as vibrações moleculares que caem na região do infravermelho via a técnica de espectroscopia no infravermelho, né? Então, existe, né, nós temos à nossa disposição esta técnica de absorção de radiação no infravermelho. Como eu já falei, essa técnica usa luz ou radiação eletromagnética policromática, ou seja, com todos os valores de comprimento de onda, né, passa por essa amostra, ou interage com ela, mas de alguma forma, né, você tem essa interação, e a intensidade da luz que sai do meu sistema é medida para cada frequência. E eu tenho, então, uma relação entre I0, a intensidade inicial, e o I, pelo que passa na amostra para cada frequência, e eu sei, então, né, se há ou não absorção deste valor de radiação eletromagnética pela minha amostra, tá? Se houver, é porque aconteceu algum processo de absorção, logicamente, houve transição vibracional no meu sistema. Na região do infravermelho, os fótons têm energias baixas quando comparados, por exemplo, com as energias associadas, né, ao visível ou ao ultravioleta, né? E na região do infravermelho, as únicas transições que têm energias comparáveis são as vibrações moleculares e também rotações moleculares, ok? É possível, por exemplo, que eu esteja falando de fazer uma medida de uma molécula em fase gasosa e eu consigo medir na mesma região a vibração e a rotação dessa molécula em fase gasosa. Só para vocês terem uma ideia, né? Dá uma olhadinha nessa tabela que mostra para a gente a região, qual é a faixa em comprimento de onda ou número de onda, que é o que a gente usa normalmente, e em termos de frequência, né? No infravermelho próximo, a gente falando aqui em microns, né? 0,78 a 2,5, ou isso aqui em nanômetro é 780 a 2.500, né? Isso aqui é de 12.800 a 4.000 centímetros a menos 1, tá? Só para vocês terem uma ideia, o laser lá do FT Raman, que a gente usa, é um laser do infravermelho próximo, que emite luz em 1.064 nanômetros, está aqui no meio, né? Aquela radiação é 9.930 centímetros a menos 1. Ok? O infravermelho médio, que é onde acontece a vibração molecular, cai na faixa de 2.500 a 5.000 nanômetros, né? Ou
4.000 a 200 centímetros a menos 1. É onde a gente faz as medidas das vibrações. O instrumento que a gente usa para tirar os espectros infravermelho tem essa faixa aqui, de 4.000 a 200. O alfa, aquele que fica lá no NUPEC, na verdade, ele não vai até 200, ele vai até 400, né? E não adianta querer mexer mais. O instrumento que a gente tem lá no laboratório do Raman, né, o microscópio infravermelho, vem até 200. A gente consegue fazer medidas aqui nessa região. O infravermelho distante, ou longínquo, como queiram, na região de 50.000 a 1.000 microns, né, vai na faixa de 200 até 10 centímetros a menos 1. Né? E aqui, basicamente, acontecem as rotações moleculares. Ou seja, sistemas em fase gasosa têm transições rotacionais nessa faixa. O que a gente chamou a atenção, mais usado, vem na faixa de 2.500 a 1.500, né, nanômetros, e vai de 4.000 a 600, mais ou menos, centímetros a menos 1, tá certo? Hertz é ciclos por segundo, né? Então, se você quiser falar em frequência, na verdade, a gente sempre usa, vocês já devem ter reparado que eu vira e mexe falo, a frequência vibracional em 200 centímetros a menos 1, isso está errado, né? A gente fala assim, mas é fisicamente errado, né? Então, é um daqueles erros que a gente vive cometendo e que a gente não se dá conta, né? Se alguma vez vocês me ouvirem falando isso, está errado e me corrijam, né? Para que a gente use a maneira correta, tá certo? Então, essas aqui são as faixas comuns para a gente trabalhar no infravermelho. A absorção ou emissão de radiação na região infravermelho por um sistema é devido à variação periódica do seu momento de dipolo elétrico, né? Ou momento de dipolo efetivo, ou momento de dipolo intrínseco, né? A frequência absorvida ou emitida ela tem que ser idêntica à da sua oscilação desse dipolo. E se esse momento de dipolo oscilar com a mesma frequência da radiação incidente, o sistema pode absorver a radiação. Se vocês lembrarem, quando a gente estudou estrutura química, né, a gente mostrou essa figurinha para vocês, uma figurinha do livro do Brown, né, em que mostra baixa densidade eletrônica para alta densidade eletrônica para algumas moléculas covalentes ou iônicas, né? Mas a intenção, quando a gente mostrou isso, foi de mostrar densidade eletrônica, né? De tal forma que, quando eu tenho sistemas que são compostos por átomos com diferentes eletronegatividades, você tem densidades eletrônicas que não são homogêneas por sobre a sua molécula. Dentro desse contexto, aqui eu tenho densidade eletrônica homogênea e eu não tenho, né, momento de dipolo, porque a diferença entre a eletronegatividade entre os dois átomos é nula, né? Então o momento de dipolo intrínseco para essa molécula F2 é igual a zero. Para HF e para LIF, né, eu tenho situações nas quais aqui eu tenho, né, e aqui mais ainda, mas aqui já é extremo, aqui é uma ligação absolutamente única. Mas o que eu estou querendo mostrar é que, se eu interajo radiação eletromagnética com essa molécula, né, o que vai acontecer é que eu tenho uma onda, né? O meu vetor campo elétrico da radiação eletromagnética é essa onda do meu vetor campo elétrico que tem que interagir. Se essa onda ela tem uma frequência ou um comprimento de onda, né, capaz de interagir com a oscilação desse meu sistema, então esse meu sistema pode absorver essa radiação e executar o movimento vibracional, entrar em ressonância com essa radiação. Esse é o fenômeno que está descrito no infravermelho. Só para lembrar também, o momento de dipolo ele é um produto entre as cargas das espécies químicas e a distância, né, entre essas espécies. Isso aqui é um número, né, e esse número tem que ser diferente de zero, né, porque se for igual a zero,
não vai haver momento de dipolo. Ok? Na espectroscopia, no infravermelho, a transição entre dois estados M e N, dois estados vibracionais, é óbvio, resulta da absorção de um fóton. E esse processo é controlado pelo operador do momento de dipolo elétrico, que é definido dessa forma. Ou seja, o momento de dipolo elétrico, o operador que regula a transição entre esses dois estados, nada mais é do que o momento de dipolo. É a carga das espécies, né, e a distância internuclear entre essas espécies, para cada átomo alfa, né, que a gente tem. Então, se eu tenho uma molécula diatômica, eu tenho um átomo alfa 1, outro átomo alfa 2, a distância entre eles é a distância do centro de gravidade, ou seja, né, a distância de equilíbrio, né, fazendo essa conta, eu tenho um número. Se esse número é diferente de zero, eu posso ter essa absorção. Então, isso aqui é o que a gente chama de momento de dipolo, efetivo ou intrínseco, né? E a intensidade de uma transição na região do infravermelho será dada por, né? A intensidade, ela é proporcional ao quadrado desta integral do momento de transição, né? Onde esse momento de transição nada mais é do que a integral que leva em consideração a possibilidade de sobreposição entre as duas funções de onda dos estados vibracionais, M e N, operadas pelo meu operador momento de dipolo elétrico. Ok? Então, não vamos confundir este Mi, que é o momento de transição, com Mi, que é o momento de dipolo elétrico. Devia ter usado outras letras, né? Mas a maior parte dos livros usa a mesma letra para os dois. Então, vamos tentar não embolar tudo, tá ok? Então, de novo, a intensidade de uma transição entre dois estados vibracionais, M e N, na região do infravermelho, é proporcional ao quadrado da integral do momento de transição entre esses dois estados, nas três direções, x, y e z, né? E essa integral, ela é dada por essa expressão. A função de onda vibracional para o meu estado M, função de onda vibracional para o meu estado N, operadas pelo meu operador de momento de dipolo elétrico. Tá? Isso é o mesmo que escrever para o momento de transição essa expressão. Né? E o que eu vou fazer, então, é, agora, substituir aqui, né, a expressão para o meu momento de dipolo. Ok? Logicamente, ela está aqui explicitada para as minhas três componentes cartesianas, x, y e z. Né? O meu momento de transição pode ser interpretado como uma medida de dipolo associada com o movimento dos elétrons durante a transição entre os estados vibracionais, tá certo? Isso implica em que, quando a molécula vibra, o momento de dipolo pode sofrer alteração. Então, essa é uma condição importantíssima e fundamental. O momento de dipolo, ele depende da configuração nuclear. E durante a transição, ele tem que variar. Né? Como é que a gente vai perceber isso? Né? A partir de escrever a expressão do momento de dipolo como uma função que depende da coordenada normal. Então, o que eu faço? Eu pego a minha expressão para momento de dipolo e escrevo ela na forma de uma expansão em série de potências. Né? Então, eu tenho que o meu momento de dipolo vai ser dado por um valor no centro de referência do meu sistema, que geralmente é igual a zero, né? Pela derivada primeira, né? P1 sobre 2 fatorial vezes a derivada segunda, vezes Q ao quadrado, e termos de ordem maior, terceira, quarta, quinta. A gente para nesse termo de segunda ordem, né? De tal forma que eu tenha a minha expressão truncada aqui no meu primeiro termo. Logicamente, eu estou escrevendo isso, mas a gente tem que lembrar que o meu momento de dipolo, ele pode ser descrito, né, nas direções x, y e z. Né? Se a gente substituir esse operador na expressão original do meu momento de transição, eu vou ter essa expressão já separada. Né? Qualquer livro-texto que vocês deem uma lida, vocês vão encontrar o conjunto de detalhes
saindo de lá e chegando aqui, né? Mas o que eu fiz? Eu estou substituindo, né, μ0 e dmi dq, né, vezes q, né, na minha integral de momento de transição, né? Então, vejam, eu vou ter uma expressão que depende de μ0 e uma outra expressão que vai depender de dmi dq, da variação infinitesimal do meu momento de dipolo em relação à coordenada normal, e a sobreposição dos meus estados vibracionais, sobreposição essa monitorada pelo meu operador, né, de posição. Tá? A primeira integral dá zero, pois são todas funções de onda ortogonais. Então, m e n são funções ortogonais, uma função par e uma função ímpar. Então, essa integral aqui dá zero. Isso são motivos de simetria, né? Mas a gente também já tinha falado para vocês de que μ0, dependendo do referencial, também é zero. Então, toda essa expressão aqui me dá zero, né? Elas só não seriam ortogonais se m fosse igual a n, e isso não pode, porque senão eu teria dois estados vibracionais iguais, né? Eu não teria transição, tá certo? Né? Nesse caso, o meu momento de dipolo seria o valor do dipolo permanente e não do momento de transição, né? Já o segundo termo, ele tem que ser necessariamente diferente de zero para que a transição ocorra. Ou seja, essa expressão aqui como um todo tem que ser diferente de zero, seja esta parte, seja esta parte. E isso fica muito claro de que, né, isso aqui, né, m e n são estados vibracionais com números diferentes, né? Então são funções de paridade diferentes, né? Então, para isso aqui ser diferente de zero, m e n tem que ser funções de paridades distintas. E isso aqui, né, para ser diferente de zero, o momento de dipolo tem que ser diferente de zero. Tá? Então, quais são as condições? A primeira delas, deve haver variação do momento de dipolo com uma pequena vibração na posição de equilíbrio. Ou seja, né, eu tenho que ter isto, dmi dq, diferente de zero. E essa aqui é a regra de seleção fundamental na espectroscopia na região do infravermelho. A minha molécula tem que ter um momento de dipolo efetivo ou intrínseco e a variação dele com a vibração tem que ser diferente de zero. Tá certo? Né? E o segundo termo, também diferente de zero, implica em que, né, o produto deve ser uma função par. Né? Como que é função ímpar, é necessário que o produto dessas duas integrais, dessas duas funções de onda, sejam função ímpar, impliquem que elas têm que ser funções que tenham diferença entre elas de mais ou menos 1. Então, onde mais é a absorção, eu saio de uma menor para uma maior, né? E menos é a emissão, eu venho da maior para a menor. Tá certo? Como consequência dessa primeira condição, a molécula diatômica homonuclear não apresenta espectro de absorção no infravermelho. Isso é muito legal, né? Molécula diatômica homonuclear apresenta momento de dipolo efetivo igual a zero, né? E o momento de dipolo continua sendo zero durante a vibração. Então, né, isso é muito legal, porque, por exemplo, os gases nitrogênio e oxigênio não absorvem radiação na região do infravermelho. Ok? Radiação essa que é emitida, por exemplo, pela nossa fonte, né, pelo Sol. Essa radiação, ela passa pela nossa atmosfera e ela chega à Terra. E por isso, o nosso planeta tem o conjunto de temperaturas no seu efeito climático, como nós conhecemos, e essa organização, né, como nós conhecemos, tá certo? Gás CO2 absorve radiação no infravermelho. E esse é um outro problema, porque o que o ser humano está fazendo é, basicamente, encher a nossa atmosfera com CO e CO2, fazendo, então, com que se absorva essa radiação. A absorção dessa radiação produz calor. Além dessa radiação não chegar à superfície da Terra, ela vai produzir um aquecimento significativo da atmosfera, né? Então, mais do que nunca, a gente pode dizer que a natureza é sábia
né, no contexto da organização das coisas neste nosso planeta e em outros lugares. Tá? Por outro lado, molécula de atômica heteronuclear tem momento de dipolo diferente de zero. Então, essa molécula, né, por exemplo, HF, né, HCl e outras, né, tem, né, atividade no infravermelho e apresenta uma banda vibracional, né, porque o momento de dipolo sofre alteração com a vibração molecular. Né? Isso aqui a gente viu na nossa última conversa, né? A vibração observada em valores de centímetro a menos 1, né? Que é ômega E, ela pode ser escrita como a diferença, né, de GV mais 1 menos GV, onde V é o número quântico vibracional, né? E ela é dada por essa relação, que é igual a exatamente ômega E. Né? Na espectroscopia de absorção na região do infravermelho, além das bandas que a gente chama de fundamentais, né, a gente pode também observar, como a gente já viu no modelo do oscilador anarmônico, bandas harmônicas e também, né, que são as bandas, né, com mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 em termos de delta V, mas também a gente pode observar, né, bandas de combinação. Por exemplo, né, se eu tenho duas bandas muito intensas num espectro no infravermelho, é bastante provável que a soma dos valores dessas duas bandas apareça como uma banda de baixa intensidade no espectro, né, porque a teoria de grupo nos permite entender que o produto dos termos de cada uma dessas bandas, se ele contiver um modo totalmente simétrico, essa é uma banda que deve aparecer. Independente, né, de ter estudado ou não teoria de grupo, né, a banda geralmente aparece e é um dos motivos do porquê o espectro na região do infravermelho apresenta um grau de complexidade significativamente maior, porque além das bandas fundamentais, é possível de se observar bandas harmônicas e ou bandas de combinação, né? O que dá uma, né, complicada significativa nos espectros. Né? Esse aqui é um conjunto de bandas de espectros no infravermelho, isso aqui de um trabalho que acabou de ser publicado, né, do Elder, né, na Vibration Spectroscopy, agora, 2020, e mostrando os espectros no infravermelho de uma série de compostos que o Elder sintetizou, os seus ligantes, os metais de transição, os compostos de coordenação. Né? Então, essa aqui é uma forma da gente mostrar os espectros em uma figura. Né? Os espectros obtidos de 400 a 3.500, mostrando as bandas largas de absorção de água e outras bandas. Né? Para isso, a gente faz um trabalho de atribuição, como a gente já discutiu na nossa conversa passada. Né? Outra coisa que eu queria conversar com vocês rapidamente, né, diz respeito à observação de bandas na região do infravermelho próximo. Né? Então, no infravermelho próximo, principalmente entre 780 e 2.500 nanômetros, ou entre cerca de 13.000 a 4.000 centímetros a menos 1, né, bandas nessa região são geradas a partir de vibrações fundamentais que dão origem às suas harmônicas, né, ou bandas de combinações, tá certo? E essas, por uma série de motivos, essas bandas acabam aparecendo nessa região com intensidades significativas, de tal maneira que elas são passíveis de serem observadas nos espectros, tá certo? E existe uma técnica chamada de Near Infrared, infravermelho próximo, que permite usar essas bandas para caracterização, principalmente quantitativa, de sistemas químicos. Né? Então, cada banda fundamental é passível de produzir uma série de absorções em valores quase múltiplos, a gente viu isso quando a gente tratou o modelo do oscilador anarmônico, tá certo? Né? E essas bandas de combinação e bandas harmônicas mais comuns e mais energéticas estão relacionadas principalmente com estiramentos e combinações
do mesmo grupo molecular, né? Então, via de regra, eu tenho combinações de estiramento OH com deformação OH ou de estiramento CH com deformação CH, aparecendo bandas distintas no espectro. Vejam alguns exemplos. Então, aqui a gente tem o clorofórmio, né, obtido de 1.100 a 2.500. Então, obtido de 10.000, né, a 4.000 centímetros a menos 1. Ok? E vejam, né, as bandas aparecendo. Essa banda aqui ela está totalmente estourada, né? Então, essa parte do espectro aqui, essa parte que vem, né, até essa banda, tá certo? E esse aqui são o mesmo espectro, aqui também, o clorofórmio, tá certo? Aqui obteve esse espectro com uma cubeta de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, aqui com uma cubeta de 1 milímetro, esse espectro aqui, e aqui uma cubeta com 50 milímetros, esse outro espectro, tá? E só, né, o clorofórmio vai apresentar essas bandas, né, nessas exatas regiões, por causa da presença dos grupos CH, em termos de estiramento e deformação, dando as suas harmônicas, né? Então, é uma forma de você determinar quantitativamente, né? Aqui, bandas para o hexano, isooctano e tolueno, né, mostrando os overtons, né, primeira banda de combinação, segunda harmônica e assim consecutivamente. Aqui o espectro para aspirina, né, aqui para o PET, né, para o polietileno, né, o plástico, né, aqui para açúcar, sacarose, aqui para uma rosquinha, na verdade eu coloquei alimento, mas é um donut, né, peguei de um artigo muito interessante de caracterização, né. Então, essa é uma técnica que tem sido cada vez mais utilizada, principalmente nas indústrias de alimentos, de fármacos, para fazer controle de qualidade na produção, porque é um equipamento bastante simples, é um equipamento robusto, barato, né, e que te dá a possibilidade de fazer um controle de qualidade muito efetivo, ok? Então, a espectroscopia na região do infravermelho, ela é muito útil para análise quantitativa, particularmente de amostras de alimentos e fármacos, né, na área de agroporcarias. E uma das razões do porquê isso é possível é que a técnica faz uso de energia refletida, o que significa que a análise pode ser feita com pouco ou nenhum preparo prévio da amostra, né? A gente, na nossa próxima conversa, vai falar um pouquinho sobre detalhes instrumentais, e eu quero falar sobre ATR, né? Um pouquinho sobre refletância, né, atenuada, né, porque tem sido hoje, né, um dos efeitos especiais na espectroscopia do infravermelho mais utilizado, e a grande maioria não tem a mínima ideia do que está fazendo com aquilo, né? Tá bom? Então, essa é, né, o grande truque associado ao uso da espectroscopia na região do infravermelho próximo, como técnica de análise. É possível utilizar a espectroscopia de absorção no infravermelho como técnica analítica? Sim, é possível, né? Porque ela também obedece à lei de Beer e Lambert, né? Ou seja, ela obedece o fato de que, aumentando-se a concentração da minha espécie, no mesmo caminho óptico, eu tenho uma absorção que é inerente à quantidade de partículas do meu sistema absorvedor. É muito complicado eu fazer medidas de controle de qualidade envolvendo a lei de Lambert-Beer no infravermelho? Sim, é muito complicado. Mas você pode hoje comprar instrumentos que já vêm, né, com essa característica no seu software. Hoje, por exemplo, você compra equipamentos para fazer espectroscopia no infravermelho que já te dão, a partir da leitura, pela quantidade de gás no caminho óptico, concentração de gases de combustão de automóveis, né, para dizer se o motor está entrando em combustão de forma adequada ou não, o motor do seu carro, e assim consecutivamente. É possível fazer isso para
Tintas? Então a indústria de tintas trabalha utilizando equipamentos na região do infravermelho, onde você já tem o software que faz essa leitura direta, né? As empresas vendem já equipamentos com esses acessórios, tá ok? Mas se você quiser fazer o seu, é só fazer, né? É só você se organizar e fazer as medidas de tal forma que você levante uma curva analítica para cada um dos sistemas que lhe interessa e como interessa, né? No caso do infravermelho próximo, a mesma coisa, né? A gente tem como fazer essas medidas no nosso laboratório, a gente não tem um instrumento dedicado para, a gente tem que fazer uma adaptação, né? De tal forma que a gente consiga também fazer essas medidas, tá? Sempre lembrando que depois de tirar o espectro, né, ele é só o início da sua jornada. Uma vez obtido o espectro, o que você tem que fazer é a atribuição vibracional, né? Isso cabe tanto para o Raman quanto para o infravermelho, né? Então, para a nossa conversa de hoje era isso. O que a gente vai fazer na nossa próxima conversa? A gente vai falar sobre instrumentação, a gente vai falar sobre detalhes experimentais, diferentes tipos de equipamentos, cada um dos componentes de um espectro, de um espectrômetro, né, um equipamento que faz medida de espectroscopia, para que a gente entenda um pouco desse funcionamento, para que a gente tenha uma ideia geral, né? É óbvio que não vai dar para a gente ver tudo, né? E para a gente, então, depois disso, começar a estudar a técnica de espalhamento de luz e todo o conjunto dos seus detalhes, tá ok? Estão aqui as referências, né? O livro do Barrow, que traz, né, uma abordagem bastante legal sobre espectroscopia no infravermelho, né? Parte da discussão sobre teoria, né? Está lá em uma página no livro do Sala, tá certo? E o livro do Bertolucci, que também tem, né, uma discussão bastante interessante sobre esse fenômeno, tá ok? Eu espero que vocês tenham minimamente aproveitado, né? Eu fico à disposição de vocês para quaisquer perguntas, dúvidas, né, que vocês tenham. Se não for agora, a qualquer momento que vocês queiram me escrever, eu já falei disso, tá certo? De tal maneira que a gente possa progredir nos nossos estudos, tá bom? Então, eu termino aqui a nossa conversa e fico à disposição de perguntas e dúvidas de cada um de vocês. Obrigado. Luiz Fernando, Oi. na parte que você falou que as moléculas diatômicas homonucleares não absorvem, né, no infravermelho, eu fiquei pensando, estruturas como aqueles múltiplos de carbono, como grafite, diamante, eles absorveriam? Sim. E aí é bastante interessante. Esse é um dos problemas associados a gente não ter tempo e não estar podendo interagir pessoalmente, mas tetacloreto de carbono, você tem essa Sim. molécula na sua cabeça? Tem. Como é que é a estrutura do tetacloreto de carbono? É um cloro no meio com 4 cloros, um carbono no meio com 4 Né? cloros. Isso. Nos vértices de um tetraedro. Do Qual é tetraedro, isso. o total dessa molécula? 0. Mas ela tem espectro no infravermelho. Por quê? Esse porque o espectro vai detectar a diferença de uma ligação, não da molécula como um todo. Exatamente. E, na verdade, não é de uma ligação, é de um movimento vibracional. Né? Então, em que você pensa, né, que vão poder existir movimentos vibracionais que vão deformar de maneira desigual a sua molécula, esse movimento vai aparecer e vai ser ativo no infravermelho. Então, o modo de estiramento assimétrico, né, carbono-cloro, vai aparecer com uma banda de alta intensidade no infravermelho. Ok? A gente vai voltar a tocar no assunto depois que a gente vê o Raman, porque existem algumas regras, né, que são algumas palavras-chave. Eu até posso adiantar essa, né?
que são muito interessantes e importantes da gente ter na cabeça. Para a mesma molécula, se eu tiro os espectros Raman e infravermelho, eu vou ver no espectro Raman vibrações de modos simétricos, como as bandas mais intensas, e vou ver no infravermelho, como bandas mais intensas, modos de vibração assimétricos. Ok? Via de regra. Tem uma série de regras, né, que quebram essa regra. Mas via de regra você vê isso. Tá? Então, o tetacloreto de carbono é um exemplo típico. Você vê no Raman um conjunto de bandas que você não vê no infravermelho e vice-versa. Por causa disso, em sistemas que são altamente simétricos, é que existe a outra frase famosa, que é: as técnicas são complementares, porque o que você vê num, você não vê no outro, e vice-versa. Então, o que aparece no Raman não aparece no infravermelho, e o que aparece no infravermelho não aparece no Raman. E eu estou pensando aqui em relação à quiralidade e não consegue distinguir, né? Como assim? Se eu for analisar duas moléculas quirais, né, uma em relação à outra, pelo infravermelho eu não consigo distinguir uma molécula quiral da outra. Claro que consegue, mas para isso você tem que usar um truque, que é usar luz do infravermelho polarizada. É uma técnica especial de espectroscopia utilizando radiação polarizada. Tá? Você pode fazer espectroscopia eletrônica, espectroscopia vibracional, né? Porque justamente... técnicas pontuais. Tá. Já ouviu falar de croísmo circular? Muito vagamente, professor. Pois é. Né? Dicroísmo circular é o princípio de uma técnica que usa luz plano polarizada, né, como fonte de excitação. Ok? Ok. Então, é possível. As moléculas são espertinhas, cara. A gente aqui não dá a devida importância, né? Mas elas são bem espertinhas. Muito legal. É, bem legal. Mais alguma coisa, gente? Eu vou fechar aqui minha apresentação. Fechei, né? Parar a apresentação. Retornei para a minha tela. Pronto, agora vocês têm o prazer inenarrável de ver a minha pessoa. Estou vivo, isso aqui não é um filme. Mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? Alguma curiosidade? É uma coisa interessante, não sei com quem eu estava conversando isso outro dia, né? Quando vocês estão tendo a chance de ter um curso como esse, com um professor como eu, né? Não por eu ser um bom professor, ou por eu ser o dono da verdade, mas pelo fato de que eu já fazia espectroscopia no infravermelho, né? Provavelmente antes dos pais de vocês nascerem, né? Então, eu usei espectroscopia no infravermelho para fazer minha dissertação de mestrado. Eu defendi o meu mestrado nos anos 80. Né? Com instrumentos dos que a gente vai ver aí na nossa próxima conversa, coisas ainda do século passado mesmo. Né? Então, a gente tem uma experiência, tem uma vivência que muito poucas pessoas têm. Então, vocês estão tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa que tem uma vivência muito grande, né, nesses assuntos. E a maior parte de vocês não aproveita esta oportunidade, né, porque a maior parte de vocês não consegue enxergar como é que vocês podem fazer para pegar, né, ou tirar de mim aquelas coisas que são importantes para vocês aprenderem. Né? Então, fica aí a dica, né, para a próxima vez que a gente se encontrar para tomar um café, né, quando a gente voltar aí ao novo normal, né, de vocês já irem pensando nas perguntas que vocês podem fazer, porque, na verdade, vocês devem estar morrendo de vergonha de fazer alguma pergunta aqui ao vivo e a cores, né? Seja como for, né, vocês também devem estar percebendo que, ao começar cada uma das nossas conversas, eu faço um pequeno prólogo para colocar, né,
na devida dimensão o que a gente vai estudar no dia, e para relembrar cada uma das coisas que a gente já estudou, né? E a gente está revendo várias coisas, né? Porque vários desses assuntos são importantes em mais do que uma abordagem. Então, tem coisas que são importantes para entender a espectroscopia UV visível, e as mesmas coisas são importantes para entender a espectroscopia vibracional, né? De tal forma que a gente revê essas coisas. Juliana, a Juliana acabou de me perguntar aqui, a Juliana Alves, acabou de me perguntar como é que ficaria a função, né? Deixa eu ver se eu consigo voltá-la. Não preciso voltar, não, né? Na verdade, você deve lembrar, né, que o momento de dipolo é uma função, né, que leva em consideração a variação desse momento de dipolo, perdão, a minha integral do momento de transição tem uma componente que leva em consideração a variação infinitesimal do momento de dipolo com a vibração. Então, vai existir uma vibração que não vai modificar a nuvem eletrônica, mas vão existir vibrações que vão modificar. Eu acabei de falar aqui para vocês que a vibração assimétrica, ela deforma a nuvem eletrônica de uma forma, né, que modifica drasticamente, né? E aí, então, essa variação, ela é ativa no infravermelho. No caso do tetracloreto de carbono, esses modos vão modificar o momento de dipolo, e ele deixa de ser zero. Ok? Vibrações de estiramento e de deformação de ângulos simétricos, né, não modificam o momento de dipolo. Então, esses movimentos continuam sendo nulos e não vão aparecer como banda na técnica de espectroscopia de absorção no infravermelho. Já os estiramentos assimétricos e as deformações de ângulo assimétricas vão sim, né? Então, pensa no tetracloreto de carbono, pense em duas ligações carbono-cloro, aumentando a distância e duas diminuindo. Esse é o modo de vibração assimétrico. Esse modo de vibração vai modificar significativamente o momento de dipolo. E aí ele passa a ter um momento de dipolo diferente de zero. Ele quem é? A molécula, é óbvio, né? Então, a energia associada a esse movimento aparece como uma banda no espectro. Tá ok? Outras bandas? Sim, né? Eu posso pensar numa banda de deformação. 2 átomos de cloro com carbono têm o seu ângulo diminuído e os outros 2 átomos de cloro com o carbono têm seu ângulo aumentado. Tá? Esse movimento, a energia associada a esse movimento também vai aparecer como uma banda no espectro de absorção. Vão existir outros modos? Sim, vão existir outros modos. Né? Esses são 2 exemplos que eu dou, tá certo? E, logicamente, né, essas integrais, né, associadas a esses movimentos vão ser diferentes de zero e vão ter atividade e vão aparecer com um valor de intensidade no espectro. Tá ok? Muito bem. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Se não, a gente vai encerrando por aqui. Né? Eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês pela paciência, né? Por nesse dia tão bonito, vocês estarem aqui convivendo com a gente, passando esses minutos com a gente para aprender um pouquinho de ciência, né? Numa atividade que eu acho que vale a pena, principalmente para a formação de cada um de vocês, né? Mais uma vez, obrigado a todos. A gente se encontra novamente na quarta-feira, para a gente falar mais um pouco sobre ciência, sobre espectroscopia, tá? Um grande abraço a todos e cuidem-se. Tchau. Tchauzinho, gente.